Acho que o Clássico Paulista foi melhor do que o Clássico Carioca, mais bem jogado, com mais alternativas. Acho que o Corinthians hoje é o grande time do Campeonato Paulista e se explica até porque o Santos ainda tem um desarranjo físico de alguns jogadores que se apresentaram depois, alguns jogadores que estavam ou vindo de lesão ou não estavam sendo aproveitados e por isso demanda um pouquinho mais de tempo. E o Corinthians tem já semana que vem a fase de pré-libertadores. Então ele teve que acelerar esse processo e fez uma última janela muito boa. Enquanto a maioria dos clubes ainda está reforçando o elenco... Do ano passado, né? O Corinthians, em julho do ano passado, ele compôs o elenco de muita qualidade, que brigava para não cair e chegou a uma Libertadores, e que com a manutenção dos seus principais jogadores, principalmente o trio de ataque, e mais o Hugo, porque eu acho que o Hugo é uma segurança, o goleiro para mim, para a gente olhar para a seleção brasileira, se não está na hora de dar uma oportunidade para ele, são jogadores que não precisam de 3, 4 bolas. Quando a oportunidade aparece, eles guardam. E foi assim o clássico de ontem. O Santos era melhor nos primeiros 20 minutos. A oportunidade apareceu, o Corinthians fez 2-0 e garantiu a vitória. O Corinthians teve um reforço esse ano, embora não tenha contratado ninguém, que é o garoto Tchoca. Por enquanto, deixando uma impressão boa na defesa corintiana. Muito né? boa, muito boa. Já tinha feito boa partida contra o Palmeiras no Allianz. É ele, inclusive, que salva o rebote do pênalti perdido pelo Estevão. Ontem jogou de novo com segurança. Acho que o Martínez está jogando mais esse ano do que no ano passado. E falando do trio corintiano, né? Garro, Yuri, Memphis... O time do Seleção fez um levantamento dos números desse trio, que entrou em campo em 14 vezes desde o ano passado. Os números são muito bons do trio. Já já eu trago para vocês. São números realmente de um ataque poderoso que o Corinthians montou no ano passado e parece que está se afinando mais ainda para 25. Cara, uma reflexão legal vale, assim, quando você fala do Corinthians e da continuidade de trabalho do Corinthians... O fato de você manter time de um ano para o outro, o fato de você manter treinador, ideia, dar continuidade, isso está acontecendo com o Corinthians, está acontecendo com o Flamengo, com várias equipes, o Internacional passa por isso, várias equipes que você vê trazendo a herança do ano anterior e continuando. O Botafogo deveria estar assim, o Botafogo não perdeu tanto jogador, a Almada, Luiz Henrique, para poder estar achando que tudo está errado. Não, tudo está errado. Não estaria errado se o Botafogo tivesse dado continuidade, se o Botafogo tivesse, ou no mínimo, um treinador cedo para dar continuidade à montagem, elenco, projeto tático. O Richarlison não está no... O Richarlison já faz tempo mais que não tá... no radar? Eu acho que ele está no radar, sim, o Yuri. Acho. Eu acho que o Yuri. Não, sim, tem que estar. Se ele vai ser chamado, eu não sei, mas eu acho que ele está no radar. Assim, se o Igor, ano passado, obviamente, estava voando, né? Foi convocado com 20 jogos, não estou desmerecendo a convocação dele, né? Com 20 jogos, o Yuri tem que estar no radar para ser convocado. É um jogador que foi artilheiro do Brasil, está mantendo a continuidade de gols e de desempenho. Ele tem que estar no radar, ele tem que ser olhado com muito carinho, até pela idade e pela projeção, pela sequência que ele pode ter e evolução dentro da seleção. Eu acho que é muito importante ter um jogador como o Yuri Alberto que seja no grupo, para poder você te dar variações táticas. Ele não é um 9 estático. É o 9 que te dá possibilidades. Caso o Neymar seja convocado também, de jogar em dupla com o Neymar na frente, o Neymar um pouco atrás, ele dando opção, trocando de posição com o Vini, com o Rodrigo, com o Rafinha, com quem jogar. Eu acho que ele te dá possibilidades táticas importantes dentro do jogo. Por isso eu defendo o Yuri na seleção em março. Essa convocação gera uma expectativa gigante. Sim. Vou começar pelos jogos, né? Colômbia e Argentina. Brasil, a gente querendo ver a seleção com uma atuação mais convincente contra adversários desse patamar. Neymar volta a seleção, teremos novidades. Danilo, que é capitão da seleção com o Dorival, não joga mais de lateral, joga de zagueiro. Jogou muito ontem. Tem jogado. Mas ele já jogava de zagueiro. Tá, mas era o lateral. Na seleção. Era o lateral. Na Itália ele já jogava de zagueiro e vinha para o lateral para o Brasil. Por que não pode jogar de zagueiro no Flamengo e vir para a lateral? Porque ele deu um recado muito claro, assim, ele verbalizou isso. Eu acho sou zagueiro, estou jogando de zagueiro. Ele verbalizou isso, ele não é mais lateral. Será que ainda assim será chamado para ser lateral num time em que hoje o Flamengo tem um lateral pedindo passagem? Né? O Wesley não consigo enxergar hoje é seleção. Um outro lateral direito jogando mais do que o Wesley. Essa convocação gera uma expectativa muito grande para o dia 7. E eu acho que tem bons nomes, e dois deles vocês acabaram de falar, do Yuri e do Wesley, para dar uma oxigenada, para apresentar alguma coisa diferente do que a gente viu até o ano passado. Quando a gente fala de seleção brasileira, é natural você falar, pô, o Yuri vai ser o 9 da seleção brasileira. Vamos só diminuir um pouquinho a expectativa. O que o Ramon está propondo é estar no radar e fazer parte do grupo. Exato. Não ser titular e assumir a camisa 9 e jogar ao lado do Rafinha, do Vini Júnior e do Rodrigo. Não é isso. O que eu gosto muito, e concordo 100% com o comentário do Ramon,
Você tem que ter um elenco que na hora que o jogo te apresenta uma coisa que não funcionou num primeiro momento, você olha para o banco e tem que ter alternativas. Então, vou falar do Matheus, que é muito bom jogador, que está fazendo um grande campeonato na Inglaterra. Ele não é mais um 9. Ele é um cara que flutua por trás desse centroavante. O Yuri é um 9. Quem é que nós temos como primeira prateleira de 9 e eu, particularmente, tinha uma expectativa muito grande na ascensão e na saída para a Europa? Vitor Roque não performou. Não está tendo sequência, não está bem na Espanha. Endrick não performou. Está indo para um time de Galácticos, tem pouca minutagem e quando entra faz partidas mais discretas. Marcos Leonardo, esse está performando num centro diferente. Está lá na Arábia, está no Al Hilal, está fazendo gol, está jogando muito bem. Cartel de jogadores de lá. O Yuri joga com 2 gringos, né? Um argentino e um holandês. Que não vão ser convocados pela seleção brasileira para dar bola para ele. Né? Não vão, não vão. Esse trio ontem jogou fino, pelo menos na minha opinião, né? Jogou muito esse trio de novo. Faz uns 9 meses. Esse trio jogou muito bem ontem. O Yuri D é porque existe o Neymar Day, né? O Ney Day, dia de Neymar, dia de Neymar. E quem tinha essa expectativa ontem, dia de Neymar, e foi a Itaquera, ligou a televisão, viu o Yuri Day, servido pelo Garro e o Memphis. Rodo aqui os melhores momentos, conto a história da vitória corintiana. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos repercutir um pouco do programa Sport TV aí, falando dessa vitória do Corinthians diante do Santos na Neoquímica Arena. Para o Caio, o André Rizek, o Roberto, o Yuri Day, ele deveria fazer parte do grupo da seleção. Talvez, né, não seja titular imediato, mas pelo menos ser um ponto de alternativa do técnico, né, para que um jogo que não esteja bem, e o Roberto seja aquele elemento surpresa e entra para fazer algo diferente. E o Roberto há algum tempo, na opinião dele, já está merecendo a seleção brasileira, porque ano passado foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, foi o artilheiro do Brasil, começou o ano e contra o Santos, deitou e rolou com um oportunismo absoluto, gigantesco, de marcar 2 gols, de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, muita gente acha que o Dorival Júnior já tem que levar, e o Roberto pode não ser titular no momento, mas tem que fazer parte do grupo, e com certeza ele está no radar do técnico, né? Então o Roberto está vivendo uma fase espetacular, e quando... No início ele não estava tão bem, mas aí a gente entende. O Memphis Depay não estava, Rodrigo Garro não estava, Rodrigo Garro voltou contra o São Bernardo, entrou no segundo tempo. Agora o primeiro jogo que ele faz como titular foi contra o Santos. Então a primeira vez na temporada 2025 que Yuri Roberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro jogaram junto e deitaram e rolaram. Tendo em vista o segundo gol do Corinthians, foi espetacular, uma jogada sensacional, um lançamento de Rodrigo Garro e uma matada no peito do Memphis Depay e a conclusão pro gol de Yuri Roberto. Rodrigo Garro que tava treinando, né, tava se preparando, mas porque tava com a lesão no joelho, recuperando a lesão, passou por um momento muito difícil pessoal no final do ano, então juntou as duas coisas, ele ficou afastado e só voltou a jogar contra o Santos. O Corinthians está no caminho certo, né? Quando esse trio joga junto, e Roberto, Memphis Depay e Garro, o jogo é totalmente diferente. O Garro, ele muita gente fala que Garro é um meia atacante. Outra pessoa fala que Rodrigo Garro é um meia armador. Você quer a minha opinião? Para mim, ele é meia atacante e armador. Ele é os dois. É necessário, ele é uma válvula de escape do Corinthians. Ele é aquele jogador pensante, aquele 10 do time. Mas hoje ele é o 8 do Corinthians. Mas sempre a gente fala que o 10 do time é o mais craque, é o cara mais habilidoso, é o cara que pensa, é o cara que distribui o jogo, é o cara que coloca o time pra jogar. Só que hoje o Corinthians acabou fazendo uma troca aí entre a camisa 10 e a camisa 8. Porque o Memphis Depay vai jogar com a 10, que estava no contrato, e Rodrigo Garro vai jogar com a 8. Por mais que ele se sentiu um pouco incomodado, mas ele entendeu a posição do clube e aceitou numa boa. E ele falou, aqui tudo é em prol do Corinthians. O Corinthians
amanhã às 18h30 enfrenta a Portuguesa. E se ganhar, o Corinthians vai a 28 pontos. E dependendo do resultado de São Bernardo e Guarani, o São Bernardo não ganhando, apenas empatando, o Corinthians já é líder geral do Paulistão, ninguém mais pode alcançar. Isso traz algumas benesses. Quais são? O Corinthians fará as quartas finais, as semifinais, tudo em casa. Então a Neoquímica vai estar pulsando com recorde de público para esses jogos em casa. E o time do Corinthians em casa é difícil ser batido. O Corinthians tem muito tempo que não perde em casa. É um time que está bem treinado pelo técnico Ramon Dias. Em algum momento eu até achei que Ramon Dias não ia dar certo no Corinthians, mas sinceramente eu me precipitei. Ramon Dias, quando dá um tempo a trabalhar, ele vai muito bem. O time está armado. O Corinthians é um sério candidato a ser campeão paulista. Tem alguns times bons, com os 4 times de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, certo? E Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Então, são uns times fortíssimos aqui em São Paulo. O Campeonato Paulista é um dos mais difíceis do mundo, mas o Corinthians está preparado para levantar o caneco. O time do Corinthians jogando em casa. Breno Bidon volta agora na quarta-feira diante da Universidade Central da Venezuela. Então o Corinthians aos poucos lá vai se fortalecendo, mas eu não sei se Ramon Dias vai colocar ele como titular ou como reserva, porque os jogadores que ficaram aqui no Corinthians estão dando conta do recado. José Martínez, Raniel e Carrillo têm jogado muito e eles têm alternância quando está jogando. Cada um vai para a direita, vai para a esquerda, outra hora faz a inversão. E nisso o José Martins virou aquele elemento de surpresa do Corinthians, chegando, jogando ao lado de Mateuzinho pela direita e fazendo grande jogada. Um dos gols do Corinthians saiu do pé de José Martins com um cruzamento espetacular, com um toquezinho de Yuri Alberto. E aí, pessoal, o que você está achando desse Corinthians para 2025? Esse ano a gente sai da fila? A gente consegue conquistar um título, seja estadual, nacional ou internacional? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like e a inscrição no vídeo. Quero agradecer vocês pelo apoio, pelo carinho que vocês têm comigo no canal, desde o dia que a gente começou nesse trabalho. É um trabalho independente que a gente faz com muito amor e eu peço a vocês que continuem nos ajudando, nos fortalecendo, para a gente continuar fazendo esse trabalho que eu tanto amo, que é levar notícias do esporte e mais especificamente se falando de Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.